Agora com vocês, Ciro Gomes, ex-governador, ex-prefeito, ex-ministro e atual e sempre militante. Ciro. Boa noite. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Eu tenho um prazer muito grande. Hoje eu me comovi quando eu cheguei aqui, achando que valia a pena, hoje é uma quinta, né? Que valia a pena discutir com uns 15, com uns 20, 30 horas lá, já seria um grande privilégio. Quando eu cheguei ali na porta, vi vocês numa fila. E eu perguntei, isso daí não pode ser. E era. Obrigado a vocês, eu me emocionei hoje. Hoje foi um dia bom para mim e para o Brasil, né? Eu sou funcionário da empresa Companhia Siderúrgica Nacional. Estou trabalhando e morando aqui em São Paulo e estava pensando muito em me dar um tempo. Eu até me dei o tempo, aluguei um apartamentinho aqui, não tenho carro, estou indo para o trabalho a pé quando não está tão calor. E tenho um salário que pela primeira vez alguém paga o que eu achava que merecia, né? Mas a coisa degringolou geral no Brasil e eu me senti compelido a minha verdadeira vocação. Na verdade, não foi fácil para mim essa transição. Eu até já fui, ele não falou aí, mas já fui deputado 2 vezes, já fui deputado estadual, federal, já fui o mais votado do Brasil. Isso não é por jactância que eu falo, não é para lembrar que eu já dei uma certa contribuição de maneira a aplacar o meu remorso de cuidar de mim. E ainda acabei de parir um filho que está com 5 meses e meio, a coisa mais linda do mundo. Eu só tenho vontade de ficar ensinando ele a falar papai. Mas, antes que ele aprenda a falar mamãe, né? Porque essa coisa está ficando perigosa. Bom, provocação é meu hábito. Bom, mas eu estou dizendo isso tudo para dizer a vocês que eu vou fazer, antigamente eu diria, eu serei telegráfico, mas telegrama já não é uma coisa que os jovens sabem o que é, então eu vou fazer uma espécie de tweet, eu vou tweetar um pouquinho aqui, algumas coisas como provocação, são só 140 caracteres, e eu vou então, aproveitando a qualidade da minha companhia aqui, e quero agradecer muito essa oportunidade ao pessoal da Central Única das Favelas, que é um amigo querido que eu aprendi a admirar, que é o Preto Zezé, que me deu a oportunidade de estar aqui com vocês. Basicamente, a minha contribuição para essa primeira provocação é pensar um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil, que eu comovidamente acho que é o que nos falta. Eu também admiro, por exemplo, toda e qualquer ação fragmentária, e não estou usando essa palavra para desvalorizar nada, que tira as pessoas do conforto de detrás da internet e que as ponha, seja em que causa for. Se for ocupar uma escola para enfrentar a ladroeira da merenda, tanto melhor. Se for ocupar o Senado, é tudo que nós precisamos. Isso tanto literal quanto metaforicamente. Escolham cada um a forma. Porém, eu acredito que nós precisamos começar a repor uma discussão minimamente holista, minimamente compreensiva da grande pintura, para que esses esforços todos eles tenham, no mínimo, um contexto mais favorável, porque, creiam, vocês são uma geração que viveu um país muito melhor do que nós vivemos. Eu tenho essa mesma percepção, né, do Cláudio. Nós vivemos uma geração, embora a minha geração, eu sou de 57, o Cláudio de 43, eu fiquei novo demais, não, era velho demais para ser hippie e novo demais para ser punk. Então eu fiquei nesse intermédio aí. Mas a minha geração fez da política uma vocação. Nós ganhamos todas. Eu preciso dizer isso a vocês. Nós, a minha geração, nós ganhamos todas. E pode acreditar, podia parecer... Podia até parecer... Quer que eu troque aí? Podia até parecer impossível do ponto de vista de um estudante. Quando eu entrei na universidade, corri o ano de 74. Podia até parecer a um secundarista como eu, em 68, vamos pegar aquele ano mágico, que seria impossível revogar aquela ordem, mas nós não pretendíamos menos do que revogar aquela ordem. O símbolo era o sargento da esquina, mas nós confrontamos até, e algumas coisas se revelaram equivocadas, outras não, revelaram-se não pioneiras, mas nós confrontamos até
a ideia de limites psicofísicos para a nossa viagem, né? Na ilusão lisérgica, que eu nunca experimentei, mas li bastante sobre isso. Claro. Depois você me conta, porque eu li bastante sobre isso. Não, só para dizer a vocês, era legal. Não sob o ponto de vista de gíria. Era aceito pela lei, porque o ILSD, especialmente, no primeiro momento, era uma inovação. E havia uma crença, eu estou falando aqui no extremo, mas nós queríamos revogar também os modos de organizar a família no seu padrão judaico-cristão. Nós nos acreditávamos potentes. E isto era felicitante, podem acreditar. A partir de um certo tempo, esta energia felicitante, eu, por exemplo, saí do interior do Ceará, Sobral, fui morar numa pensão em Fortaleza e fui para a universidade. Então, eu não tinha o que fazer, a não ser ficar 24 horas dentro da universidade. Saía para comer sanduíche quando abusava do sanduíche da cantina, às vezes para transar, porque também nem todos os espaços internos da faculdade desocupados permitiam aquela rapidinha, né, descuidada. Enfim, mas eu vivia dentro da universidade politicando, 24 horas por dia. A nossa geração tinha essa abastança. Então, segura essa premissa aí para dizer de onde é que vem essa minha pretensão de colaborar para essa discussão de política do momento brasileiro, semeando para discutir, até porque as coisas estão envelhecendo muito rapidamente, graças a Deus, não é? Procurando para discutir a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento com começo, meio e fim. E aí lá se vão os twitters. Primeiras grandes 3 questões. A questão nacional. A questão nacional. Então, nós estamos todos, por um padrão de consumo que virou incautamente para essa geração referência de felicidade. Deixa eu ver se eu explico. Na minha geração, a gente se felicitava no amor romântico, na poesia, né, no discurso político, no enfrentamento da ditadura. Creio, era absolutamente felicitante. Você deve ter visto isso com seu pai, embora às vezes perigoso, tal, mas era felicitante. A gente se garantia, a gente se achava, né, nesse enfrentamento. Hoje, parece que transitou dramaticamente a ambiência onde se busca a felicidade, desta coisa subjetiva, poética, romântica, insurgente, para quanto de uma expectativa de consumo mitificada pela comunicação de massa, globalizada, e somente ela está globalizada, o resto é tudo mentira, né? Quanto desta oferta globalizada de um padrão de consumo eu dou conta de praticar com a renda apertada que eu tenho, e isto ser a minha referência de felicidade. Isso é a premissa de uma reflexão que eu estou fazendo, ver se eu consigo escrever esse livrinho que eu estou com ele na cabeça. Mas isso aqui explica uma porção de coisas. Por exemplo, na minha mente, é a razão bastante da violência que está se generalizando entre os jovens. Porque eu via no Ceará, por exemplo, a pobreza era violenta e a miséria e a violência era muito baixa. Meus amigos da esquerda sempre referiram violência à pobreza, e eu não aceitava pela minha observação empírica. Eu não sou sociólogo, não sou filósofo, enfim, me formei em Direito, comecei a estudar esses assuntos, depois fui estudar Economia, e hoje eu tenho para mim que a hipótese que explica é a justaposição de um jovem pobre com um jovem da opulência, estes dois excitados por um padrão de consumo ao qual este tem acesso e este não tem, como elemento simbólico de aceitação dele pelo grupo, como elemento simbólico do êxito social. E, enfim, é uma digressão para a gente refletir, mas o que eu quero extrair para agora é a questão nacional. Então, o padrão de consumo referido à minha ilusão de felicidade é um padrão estandartizado, globalizado, e somente isso está globalizado. Porém, o meu modo de produzir... Alguma coisa, Vicente? Mais perto. Deixa eu pegar aqui, então. Não. Eu vou cantar. Então, repare bem, os modos de produção que geram este padrão ótimo de consumo, ao qual se linka ilusoriamente a felicidade, não são globais. Eles são dramaticamente nacionais. Ponto concreto. Vamos lá, eu já gosto um pouco mais de números. A taxa de juros que um garoto como vocês, se estiver no Japão, na Europa ou nos Estados Unidos hoje, vão sair da universidade, vão botar um negócio.
vão empreender, vão fazer um escritório de arquitetura, um consultório de odontologia, seja o que for. Se você for japonês, você tira $1.000 emprestado e no fim do ano está devendo 930, um ano depois. Se você for um norte-americano, você tira $1.000 e um ano depois você está devendo 970. Porque a taxa de juros hoje, que é a condição básica do financiamento das economias, é negativa no mundo inteiro. No Brasil, se você cometer a imprudência, que já não existe para jovem, de tomar dinheiro emprestado, que não existe, você, teoricamente, tomando 1.000, vai pagar 5.700 no fim de um ano. Se todas as outras condições de empreender, ou seja, de gerar o bom, bonito e barato felicitante, na nossa ilusão consumista, fosse igual, e esta única condição já fosse assim, tão dramática, assimétrica, o Brasil está fodido. Mas tem mais. Ainda na questão nacional, é condição sine qua de empreender o nível de maturidade tecnológica do bem ou serviço que eu estou querendo usufruir. Então, eu, por exemplo, eu carrego um celular desse lado, outro aqui, e o outro eu deixo em casa de backup, porque eu sou necessariamente um cara ligado, né? Um é coreano e 2 norte-americanos, embora não interessa onde produziu. No caso da Coreia, produz lá mesmo. Mas o fato é que a tecnologia embarcada nas câmeras que estão me filmando aqui, nos celulares com que nós fotografamos, no iPad da moça aqui, né? E tudo isto não é domínio global. Isto é domínio intrinsecamente nacional. Exemplo prático, o Brasil é um de 8 países do mundo que sabe montar um avião. Só que uma parte do avião eles chamam de aviônica, que são aqueles parafusinhos, aquelas luzinhas ali e tal, que só o piloto sabe para que serve. O problema é que aquela parte da aviônica que a Embraer compra só vende nos Estados Unidos. E por razões não legais, meramente protocolares, porque tem a força da encomenda governamental, por razões militares, o governo americano obriga de boca, porque senão dava confusão na OMC, que a empresa se reserve o direito de vetar aquele aparelhinho a terceiros mercados que não lhe pareçam convenientes. Aí, outro dia, a Venezuela, do meu amigo Hugo Chávez, que Deus o tenha, né? Era meu amigo mesmo, nunca concordei com as práticas e métodos dele, mas ele tinha bofes interessantes, né? Gostava do povo da Venezuela de verdade, porque a elite da Venezuela é muito pior do que a nossa. Olha, não tem comparação de ruim que é. Então, o Chávez era uma coisa compreensiva naquele ambiente. Mas, voltando aqui, o Chávez fez uma encomenda à Embraer, naturalmente com financiamento do BNDES, para comprar 16 Super Tucano, com licença de dar uma palavra, é um tipo de avião. É um tipo de avião, né? É um modelo de avião, né, que o Brasil produz. No dia que o Wall Street Journal publicou que o Brasil ia ganhar essa venda, essa encomenda militar venezuelana, a empresa que faz a aviônica vetou a venda. E nós perdemos essa venda. E o problema é por qual é? Tecnológico. Porque o avião com aquele negócio voa. Sem aquele negócio, eu tenho repetido, serve para pendurar paletó, amarrar jumento, mas não voa. E o domínio tecnológico é essencial ao empreendimento desejado pelo consumidor, e ele não é global, ele é intrinsecamente nacional, e, em última análise, uma variável da educação do país, da ênfase que se dá em matemática, de qual compreensão você tem de inovação, de tecnologia, de engenharia, de matemática, em última análise, na escola, sem desmerecer nossa área de humanas, de onde eu também venho, né? Terceiro fator, para não perder muito mais tempo do que eu já perdi na introdução, né, é a questão da escala. Rapaziada, a China é capaz, nos seus modos médios de produção, de produzir uma calça jeans em tal quantidade que o custo de produzir para ela dramaticamente se reduz. E ela vende uma calça jeans com uma fração de centavo de dólar de lucro, porque ela vende 1 bilhão de calças por semana. De maneira que, invariavelmente, anotem aí, são estresses sobre a sua geração. Invariavelmente, o preço de um bem ou serviço prestado em larga escala é mais barato do que custa produzir a mesma coisa ou um similar em pequena quantidade. Na prática, uma calça jeans hoje chega na Sulanca de Caruaru, em Pernambuco, que é um cluster informal, não tem imposto, não tem cargo previdenciário, não tem nada, não tem fiscalização de coisa nenhuma por um pacto. A calça da China produzida nessa condição é mais barata em Caruaru do que a calça feita lá, e durma-se com um barulho desse. Mistura as três coisas e a gente começa a entender por que a questão nacional precisa ser reposta. Menos por amor ao verde e amarelo, que até anda sendo abusivamente utilizado ultimamente, mais o amarelo do que o verde, e eu sou daltônico.
Aí o verde eu já acho vermelho, fica legal, mas o amarelo está me incomodando, né? O amarelo tem me incomodado muito ultimamente, né? Então, menos por patriotada e mais por essa questão do modo de brasileiro de existir. Como é que a gente, por média, tem uma empresa estrangulada no financiamento, anacronizada do seu ponto de vista tecnológico e amarrada na pequena escala, obrigada por mistificação neoliberal, arbitrada por um consumidor descuidado, onde estamos todos nós, pelo menos arriscados a tanto, né? Que vai simplesmente escolher o bom, bonito e barato. Quem de nós arregou, chega num lugar e pede, me dá aquele ali marmalajambrado que é feito lá em Caruaru ou em Sobral, no Ceará, no futuro vai ser o novo consumidor, que nós temos que ajudar a acelerar isso, está na pré-escola hoje. O novo consumidor já não vai mais ser um hábito tão descuidado. Ele já existe por aí afora em volume relevante. As prateleiras de orgânico nos supermercados são simbólicos do que eu estou querendo dizer, porque o novo consumidor não vai fazer a só pergunta abestada que nós fazemos, né? Quanto custa? O novo consumidor vai fazer 3 perguntas. Quanto custa, porque renda sempre será um problema, mas vai fazer uma segunda pergunta. A quem aproveita economicamente o meu ato de consumo? E aí eu vou optar, às vezes, como fazem os japoneses, os franceses, etc., por pagar mais caro, sabendo que aquilo vai germinar um emprego ou uma oportunidade para da minha tribo, da minha circunstância, ou dos valores que eu cultivo. E, por fim, como este ato meu de consumo se relaciona com a natureza, na origem e no rejeito, e no destino. Então, isto vai precisar do Brasil pensar muito as nossas tradições produtivas de hoje. Ponto. Segunda questão desse projeto, a questão de como se equaciona desenvolvimento. Nós estamos em... Isso é uma criança? Jura? Agora bateu saudade do Gael, que é o meu. Presta atenção aí, Curumim, é para ti que eu estou falando, né? Então, repare bem, nós estamos intoxicados com o mito neoliberal. E não somos nós brasileiros, nós apenas estamos intoxicados retardatariamente. E temos uma ruptura propondo piorar a nossa adesão retardatária e envergonhada nesta mistificação grosseira que por 2 décadas se vendeu no planeta como ciência boa, sendo, como eu repito sempre, ideologia de 5ª categoria. Que é a mistificação de que o laissez-faire, a ideia de que... Né, agora eu falei para ninguém me entender, né? Laissez-faire é como os franceses chamavam o liberalismo econômico, que deixa cada um por si, que for podre que se arrebenta. Expliquei melhor agora, né? Quem for podre que se arrebenta é o outro jeito lá no Ceará de dizer laissez-faire, né? E se o cabo foi mais mal credo, é quem for podre que se foda. Esse é o Tom Cavalcante. Eu não, sou um lorde, tenho procurado. A ideia, então, desta mistificação reduz o Estado mínimo, propõe a redução do Estado mínimo de baixo custo para começar a nos encantar e desentranhado de qualquer permanência no domínio econômico. Por quê? Porque ninguém melhor do que o mercado, diz o mito, sabe garantir retorno ótimo à alocação de recursos escassos. Como os recursos são escassos, e o mercado já provou, especialmente na confrontação do modelo soviético com o modelo norte-americano e europeu ocidental, que o mercado garante mesmo melhormente o retorno à alocação de recursos escassos. O que a gente tem que admitir, entretanto, é que a vida humana, na sua complexidade, e o planeta, não podem se resumir na garantia ótima de retorno de recursos escassos. Por quê? Porque deixado ao laissez-faire, laissez-passer, que é quem for podre que se arrebente, né? As maiorias no Brasil não têm alternativa. Por quê? Porque nós somos o povo que mais retardatoriamente aboliu a escravidão. Nós somos um povo que hoje, em pleno século XXI, quase na iminência da era Temer, né? Nós pagamos 60% às mulheres pelo mesmo trabalho que os homens fazem. Isto não é por maldade, se fosse era mais fácil. É porque todos nós somos aculturados assim. Então, não é serviço pequeno. Então, como desenvolver o país? Eu sustento para discutir comovidamente de que todas as experiências civilizatórias de êxito na humanidade, na história e na atual geografia, dependem de um Estado empoderado, parceiro estratégico de empreendedores e de uma universidade que, para além da sua liberdade de cátedra, responda aos desafios da questão do desenvolvimento, passo a passo, a partir da celebração democrática, sem privilégios, como tem sido lamentavelmente nos ciclos históricos brasileiros, dos caminhos estratégicos por onde seguir. E, por fim, né, nesse projeto, nós temos que garantir, para além da questão nacional,
da questão de eleger um ente responsável por coordenar, liderar, sem necessidade de monopólios e de estatismos antigos, etc., mas liderar o processo de marcar data, estabelecer os caminhos, avaliar, calcular riscos, oportunidades, avaliar, enfim, volto a dizer, para o país ter de quem cobrar e o que cobrar. E, por fim, né, no valor nacional e da questão do desenvolvimento, e vou concluir a minha primeira provocação, é preciso decidirmos, para além de uma retórica boazinha, que nós precisamos tomar a decisão de investir em gente. Trata-se clara e concretamente de apurar, por isso que eu gosto de número, quanto a sociedade gasta por cabeça com educação, para começar. Depois nós vamos discutir o que mais, mas não é possível ter produtividade competitiva globalmente, nem na defesa dos nossos interesses, nem na perfuração eventual de mercados globais, com a nossa produção, portanto, os nossos empregos, nossos salários, ou com o nosso empreendimento. Não é possível um país ter competitividade sistêmica com 700 mil casos de malária na Amazônia por ano, com 680 mil casos de zika, chikungunya e afins, inclusive tendo por epicentro São Paulo. 1.721 garotos, filhos nossos, que podia ser o meu ou aquele ali, com microcefalia atestada, porque a gente não tem o mínimo de gasto por cabeça em saúde, além do problema da malversação, da incompetência, da falta de planejamento, etc., etc. Isto, em mais 5 minutos, eu arremato. Seriam as pistas de um projeto nacional de desenvolvimento. Entretanto, ele não vai nascer pendurado no céu, nem será imposto por despotismo esclarecido. Matemos de uma vez por toda esta ilusão. A elite brasileira produziu coisas maravilhosas, sob o ponto de vista de certos contextos, né, através do despotismo esclarecido. Por exemplo, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil não era nada, sob o ponto de vista industrial. Agora, apesar da desindustrialização acelerada, nós somos ainda a 15ª economia industrial do mundo. Isto é uma bela façanha, mas foi feita por despotismo esclarecido, elegendo setores favorecidos, garantindo privilégios e a um preço caríssimo, impagável, de concentração de renda, exclusão e violência, quando não pela introdução de um imposto selvagem, não consentido, dramaticamente regressivo, que foram 3 décadas de superinflação, que a minha geração ganhou também a parada. Foi talvez uma das coisas que eu tenho mais orgulho de fazer, é ter ajudado a encerrar esse imposto mais perverso de todos, que era a inflação sobre quem não detinha excedente financeiro, com o tal Plano Real. E rompi, porque aquilo era só um ato preparatório de um conjunto de providências que foram jogadas na lata do lixo em troca de um projeto de poder. Como depois a outra experiência do meu amigo Lula, também uma oportunidade de ouro, foi jogado na lata do lixo, a veleidade de correr riscos para reformar estrategicamente o país, em troca de uma projeção de projeto de poder que não acrescentou nada, o que não seria fácil. Eu quero logo advertir, porque vai que eu me meto nisso de novo, ainda vou pensar 1000 vezes, nunca será fácil. O projeto tem que pensar, para ser viável, na realidade brasileira. E a realidade brasileira hoje é agudamente fragmentária. E não é por maldade. Eu também acho que negócio de coxinha, eu chamei um de coxinha filho da puta, mas me arrependi da parte do coxinha, devia ter ficado só no filho da puta. Não, você acredita? O cara passou por mim no aeroporto, eu não acreditei naquilo, mas me deu vontade de rir, eu só fiz coxinha filho da puta e saí rindo dessa vez, mas o cara passou por mim e disse, asshole. Deve ser todo o inglês dele, não mal sabendo que estava se dirigindo a um visit school da Harvard Law School. Vê se pode. Sorry for my British accent, né? O cara passa por mim e diz, asshole. Eu disse, não acredito, foi isso mesmo que eu ouvi. O cara passou, olhou para mim e disse, é um coxinha filho da puta mesmo. Aí ele apressou o passo, como todos eles fazem. Mas daqui para frente, tirar o coxinha, porque o grande problema brasileiro e o militante, na minha opinião, tem que fazer isso, demarcar o campo. Não é para convencer fascista que não tem jeito, é terceiros ouvindo. É superioridade moral, sabe? É hegemonia intelectual, como dizia o Gramsci. Nós estamos perdendo, a nossa crista está dobrando, nós estamos meio capiongo, até está melhorando, mas nós estamos capiongo, é como a gente chama no Ceará, a gente meio escondido, meio envergonhado e tal, porque em nome da esquerda, do pensamento progressista brasileiro, o que se fez de merda, imperdoável, não tem limite. Claro que a gente sabe e deve saber sempre de que lado nós estamos, para não fazer de conta que a gente, ao nos autopunir e autoflagelar,
a gente acabar fazendo o jogo de quem é muito pior do que nós. Mas quem é deste lado, e eu falo aqui de um amplo espectro, de centro à esquerda, que tem, vamos dizer, compromisso moral com a superação da desigualdade, que tem compromisso com a questão do país, que tem compromisso, enfim, com um tempo melhor para a humanidade, não pode cometer certo tipo de falhas que os outros fazem, e a gente condena, e depois vai para o lugar deles, a gente faz de novo. É a pior coisa que pode acontecer, como aconteceu, né? O pecado do pecador todo mundo perdoa, mas o pecado do pregador é indesculpável. Viu, seu Marco Feliciano? Estou lhe acompanhando. Então, a questão básica é a seguinte, para terminar, faltam 2 minutos, eu termino. Esse projeto ele tem que ter a generosidade de colocar, por quem puder, eu só proponho um critério, a questão nacional, como é que nós vamos resolver esse problema, a questão do desenvolvimento, como é que a gente acha que vai resolver esse problema, e a questão da superação da desigualdade, como é que a gente acha que vai resolver esse problema. O resto, o debate é aberto, é livre, franco, eu digo comigo, evidentemente, nem precisa nem aceitar as minhas premissas se eu estiver errado, mas eu estou convencido comovidamente. E aí isto pode acontecer da gente começar a coesionar este Brasil fragmentado, porque, repare bem, eu trabalho na Companhia Siderúrgica Nacional. A nossa companhia é uma das maiores companhias do mundo, uma das maiores companhias do Brasil, ela é de capital nacional, 100%, mas ela tem escala, ela vende milhões de toneladas de minério de ferro, vende milhões de toneladas de bobina de aço, e nós fomos um portento gigantesco. Nós estamos apanhando, não é pouco não. Por quê? E, de novo, se subtraiu da consciência popular brasileira. Nós vendíamos uma tonelada de minério de ferro a 180, 190 dólares há 2 anos atrás, e com a confusão do mundo, por isso que a questão nacional é central, nós chegamos a vender a 40. Só que custa 38 para a gente tirar uma tonelada de minério de ferro do chão. Vendendo a 40, a gente ganha 2. Os pequenos que nós compramos, todos morreram. Todos. É assim, o genocídio que aconteceu com a pequena mineração brasileira, mas especialmente em Minas Gerais, porque não tem custo de produção, nem escala, nem etc, etc. Estou falando de coisa prática. E aí nós temos um lucro monstruoso e o juro do banco vem e come, quase tudo. Então, nós precisamos discutir e trazer para um projeto nacional o empreendedor brasileiro. Uma coisa é o empreendedor brasileiro, e volto a dizer, não é por eleição de favores, nem por xenofobia, qualquer tipo de coisa. É porque o faturamento e a contabilidade da empresa nacional é em real, sobre o qual nós temos ingerência, quando não controle. E o faturamento das globalizadas multinacionais é em dólar, que nós não imprimimos. E o resultado prático, para terminar, deixar a provocação, é que nós temos um estrutural buraco nas nossas contas em dólar com o estrangeiro. São contas assustadoras que a imprensa subtrai da consciência, parte por ignorância e parte por interesse. Mas o brasileiro precisa saber que quando termina o ano, nós estamos terminando o ano passado, nós terminamos o ano com 115 bilhões de dólares de buraco nas contas. Qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso é que a nossa moeda é que nem banana no mercado de São Paulo. Se tiver pouca banana e muita gente querendo comprar banana, o preço da banana sobe. Então, se você tiver uma brutal necessidade de dólar e o dólar escassear, o preço do dólar em real sobe. E aí o que acontece? O preço dos remédios, porque nós não temos ciência e tecnologia, não temos política industrial, 80% dos remédios da química fina importados. Nem sempre foi assim. Aí, se você precisava de R$2 para comprar 1 quilo de um princípio ativo qualquer da coisa, passa a precisar de 4, os preços do remédio sobem. O Brasil exporta petróleo bruto. Quando a gente fez a lei de partilha, eu estava na Câmara, e eu me lembro que eu fiz um discurso dizendo que por muito menos daquilo, o Mossadegh caiu, o primeiro-ministro do Irã. Por muito menos do que nós fizemos, de maneira que não alimentem ilusões. Desde o dia que nós mapeamos o pré-sal, o olho grande dos países do Atlântico Norte cobiça o Brasil, e parte importante dessa desestabilização vem de fora. Eu não dou conta disso, eu dou conta dos erros que eu estou cometendo aqui dentro, com a minha turma. Né? Mas é preciso ter clareza disso, porque amanhã um de nós vai tomar conta disso aí, e não adianta fazer de conta que não há países que mandam bilhões de dólares e milhares de rapazes e moças morrer, não vai fazer propaganda? Pegar uma revista Veja, pegar uma Globo e botar um trocado em dólar para fazer propaganda, e pegar uma corrupção ali qualquer e satanizar e botar em cima. Só a Marina que acredita que ela chegando lá muda tudo, só porque ela é séria. Só ela acredita que vai chegar lá, como ela é séria, e ela é séria, ela chega lá, vai estalar o dedo, vai debuiar um terço, e a coisa vai ser resolvida. Eles debuiam um terço? Não.
Aquele povo lá, neopentecostal, de bulheteiros também? Não? Ah, não, porque tem Ave Maria no meio, pode não, é verdade. Mas com todo respeito, eu preciso fazer essa provocação, porque a gente não tem mais direito de errar na resposta superficial às nossas justas angústias. Sabe, um moralismo difuso, um ambientalismo difuso, que esquece os 120 bilhões de dólares de déficit na balança de pagamentos do Brasil em manufaturados, que são pagos justamente pelo agronegócio e pela mineração. Vai que eu gosto do padrão do agronegócio e da mineração? Não, mas eles estão pagando a nossa conta. Eles estão pagando a nossa conta. E é preciso trazer eles para cá, na minha opinião. É preciso... Enfim, o projeto que eu advogo é um projeto amplo, de centro à esquerda, que reúne o Brasil empreendedor contra a prevalência de um Brasil rentista, especulador e corrupto. Simples assim. Vamos falar de política. Então vamos abrir para umas perguntas da galera, quem tiver questões, enfim. É muita gente, vamos lá. Você que levanta a mão primeiro. Tem microfone lá fora também? Som, ei. Tem 2 microfones sem fio. Um está no piano e ele já está com um volume razoável. Tá. E tem outro na minha mão. A Marília está lá em cima, Zé. Boa noite a todas e todos. A minha pergunta, na verdade, vai mais para o Ciro. Ciro, nós somos velhos conhecidos, conterrâneos, né, do Ceará, também, você é um amigo querido, já concordamos muito, já discordamos muito, já nem concordamos nem discordamos em alguns momentos. E eu queria te levantar 2 questões, tentar ser breve aqui. Acho que eu tenho dito que hoje em dia você é talvez a figura pública, o político, como a gente chama, que mais tem pensado o Brasil. Tem colocado a questão que é muito importante, porque nós abandonamos esse debate de um projeto de desenvolvimento nacional. E hoje quem tem que falar de você, quem tem que falar disso é você. Parabenizo, reconheço, admiro esse seu papel. Mas acho que nós precisamos mais do que um projeto nacional, nós precisamos também de um projeto popular. E isso, talvez o presidente Lula tenha sido a maior encarnação disso daí. Nós precisamos retomar a ideia de uma radicalização democrática por baixo. Então, o meu pedido aqui também é, assim, se contamine de rua, de povo, de movimento, né? Se deixe levar pela primavera das mulheres, pelas escolas ocupadas, pela resistência indígena, pelo... Vamos com os de baixo. Acho que a gente precisa de... A gente precisa... claro. A gente precisa de pensamento, autopensamento, mas a gente precisa ir com os de baixo. E a segunda questão, você faz essa crítica ao ambientalismo difuso da Marina, mas acho que contra o ambientalismo difuso a gente não pode abandonar o ambientalismo, temos que ter um ambientalismo concreto, e eu queria ver a sua proposta ambiental também. Acho que a gente precisa pensar em ter investimento público de grande quantidade em tecnologia de ponta, ter um New Deal verde também no Brasil. Obrigado. Olha, a gente vai pegar mais 2, aí a gente faz uma... Boa noite a todos e todas. Dora Lima, pernambucana, educadora socioambiental. É uma provocação para o Ciro. Na teoria, tudo é muito fácil. Consertar o Brasil, na teoria, é fácil. Mas o que eu vejo, a minha opinião, sem uma reforma política, com 70% de um Congresso, que são de empresários, que o povo não está representado neste Congresso, não há executivo que vá lá e faça milagres. Então, é uma provocação para a gente repensar. Então, você foi deputado, então eu queria saber se você puxou uma reforma política, uma reforma para o povo. São 200 e tantos milhões de brasileiros e este Congresso não está representado por nós. A segunda provocação
é sobre o Supremo Tribunal Federal, que no início, quando você estava chegando, eu fiz essa pergunta. É muito fácil. Depois que o Cunha aprontou tudo o que ele fez, agora o Supremo Tribunal diz, olha, vamos dar um jeitinho. Então, o Supremo Tribunal é para quê? Qual a função dele? Guardar a Constituição. Ele está fazendo isso? Ele está cumprindo o seu papel? Ou ele está fazendo como ele fez na ditadura? Estou fazendo cara, sabe, de paisagem. Não estou vendo nada, não sei de nada. Então, são essas duas provocações. A reforma política, de fato, acabar com esse cabide de emprego, de partidos, 30 e tantos partidos, para quê? Uma verba de gabinete gorda, maravilhosa, mordomia para tudo que eles querem. Agora, o povo brasileiro deseja isso? Estamos representados de fato? É isso, obrigada. Eu vou pedir para responder as duas. Repare bem, vou continuar tentando tratando assuntos complexos, mas, de qualquer forma, eu quero dar a oportunidade da gente abrir mais debate, mais discussão. Nós operadores, assim, acho horrível esse termo, mas os experientes, vamos lá, porque isso parece querer tirar, e não é o oposto. Eu acho que os jovens precisam assumir que a nossa geração, a minha, ganhou todas e começou a falhar. Então, por favor, não me entendam mal. Agora, quem acumulou a experiência que eu acumulei e cultiva o respeito às pessoas, tem que dizer que nós temos uma democracia eleitoral em que 100% dos titulares de todos os poderes democráticos são eleitos por nós. E isso nos gera um constrangimento, porque nós odiamos nos olhar no espelho, nós como sociedade. Então, repare bem, dizia o Winston Churchill, em quem eu tenho pensado muito ultimamente, já falei isso hoje aqui, em antagonismo ao George Cromwell, em quem eu tenho pensado bastante também. Depois eu posso brincar com vocês por quê nas duas questões, mas é uma digressão. Eu ando mesmo com uma crise existencial grave e eu estou transformando essa angústia em militância. Mas, assim, nós só temos 27 aninhos de democracia eleitoral. E, evidentemente, as distorções de poder econômico, as distorções de mídia, as distorções não sei o quê, estão todas dadas, mas esse é o nosso país. Senão, nós caímos na seguinte e grave contradição, e mais do que isso, na mistificação que vai enganar os jovens, de novo. Vamos lá, a institucionalidade em vigor gera a representação que temos. Por ficção institucional do Estado de Direito Democrático, o monopólio reformista da institucionalidade em vigor pertence ao poder popular por excelência e somente a ele, sem sanção do presidente da República, que é o poder legislativo. Com limites das cláusulas pétreas que sequer reformadas podem ser. Em nome de quê? Pensemos juntos para entender o nosso problema. Em nome de quê? Uma representação gerada por uma institucionalidade vai mudar a institucionalidade que deu origem. Democracia, minha companheira, não é um regime de concessão. Não haverá o anjo vingador que vai descer do céu por seu chamado simpático, pelo meu antipático apelo, e vai descer, estalar o chicote e botar as coisas em ordem por nós. Democracia é regime de conquista. E isto é o que nos resta fazer. Fora dessa institucionalidade, acredita, é muito pior. Ponto. Supremo Tribunal Federal. Ele é o que ele é. Tirante o ex-ministro da Advocacia do Fernando Henrique, que adora comício, o Gilmar Mendes, e o Marco Aurélio, que foi nomeado pelo Collor, né? Tirante os dois, todos os outros foram nomeados pelo Lula e pela Dilma. Sabe quando uma Suprema Corte da Suécia, dos Estados Unidos ou de qualquer lugar do mundo violenta a autonomia e a interdependência dos poderes para caçar o presidente da Câmara, afastá-lo e prendê-lo? Eu não conheço precedente. Então tenha paciência um pouquinho. Eu sou outrora professor de Direito Constitucional. Eu, Ciro Gomes, não conheço precedente. Por isto, hoje é um dia para a gente comemorar, sem achar que o céu é perto. Sem achar que o céu é perto. E só aconteceu por duas circunstâncias. O abuso
desse psicopata, que é esse bandido mó, Eduardo Cunha, e pela presença cada vez mais eloquente do povo brasileiro nas manifestações. É por isto e só por isto que aconteceu. Mas é exótico, creia, e nem é desejável. Por quê? Porque o que importa mesmo é a gente eleger os caras direito. As pesquisas dos professores de sociologia, das teses que há, e eu estudo por angústia, para tentar achar caminhos para atenuar essa minha lucidez sofrida, né, dizem que 76% da população, 6 meses depois da eleição, não lembra o deputado em que votaram. Apliquemos agora entre nós esta pergunta. Então, professora, paciência, eu estou muito indignado, estou aborrecido. Você não tem ideia como eu botei a cabeça para enfrentar. Eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão a 5 metros dele, assim, colega dele. Presidente da Câmara, Michel Temer. Todas as medidas provisórias ele entregava para o Eduardo Cunha relatar, e o Eduardo Cunha enfiava, que a gente chama de jabuti, enfiava emendas completamente estúpidas, impertinentes ao assunto, para achacar interesses empresariais. E eu contra, até um dia não aguentei, chamei de ladrão. Michel Temer, fecha isso aqui. Está nos anais, fecha isso aqui é um teatro muito caro. Eu, o deputado mais votado do Brasil. Né? Fecha isso aqui é um teatro muito caro. Por que não pergunta o que é que Eduardo Cunha quer, que paga o dinheiro para todo mundo? Aí ele quis reagir, disse, você é um ladrão. Calha a boca que você é um ladrão, o lobista da Fiesp está ali. Naquela data ele tinha apresentado uma emenda que criava um crédito de devolução de IPI exportação do empresariado da Fiesp de 86 bilhões de reais, segundo um cálculo que eu fiz na perna. Fui para a tribuna, me esgoelei, perdemos por 300 a 130. Mais ou menos essa mesma proporção. Então o problema é nosso. O problema é nosso. É uma democracia eleitoral que não aprendeu ainda, né, que democracia é outra conversa. Agora, tem outro atalho, tem algum caminho, me ensine. Eu prefiro seguir nesse. A coisa ambiental. Repare bem, o Brasil é o que ele é. O despotismo esclarecido, quando é da direita, a gente fica muito puto, muito zangado, muito aborrecido. Mas o despotismo esclarecido também permeia o nosso vamos dizer, segmento. Então, nós temos um problema. Por exemplo, transgênico. Então, a soja brasileira é 100% transgênica. Eu era ministro e a Marina ministra. Nós fomos para o cacete lá. Eu estudei pra caramba esse negócio e fiquei a favor do transgênico. Ela contra. Me explique por quê. Alguém sabe me explicar por quê? Aí você bota na categoria, enfim, eu não vou esticar a conversa, o problema no Brasil é a fragmentação. O que é que nós não podemos mais fazer, meu conterrâneo brilhante? É assim, fica uma turma aí encarregada de não deixar faltar energia no país. E essa é a turma que depreda o meio ambiente. É a turma que faz Belo Monte, que faz Giral, que faz Santo Antônio, e deixa que eu lhe diga, esta é a matriz mais limpa e barata do planeta. Por quê? Porque é uso não consultivo, não se consome uma gota d'água, as tecnologias modernas, as turbinas ficam em plano, e ela, portanto, é a energia mais limpa do mundo, a nossa matriz. E ao mesmo tempo, tem que ser módica, sob o ponto de vista tarifário, porque é o quilowatt-hora mais barato do mundo. Dado que isto seja verdade, se for verdade, se não for, me contesta, nós temos um silogismo que a gente chama no Ceará de brete. Brete é um lugar que a gente bota o gado para ser vacinado. Então é um corredor extremamente apertado, entrou aqui e sai acolá. E você isola, não tem saída, não tem curva, não tem nada. E é mais ou menos o silogismo que eu vou tentar repartir com vocês como exemplo das minhas digressões com este ambientalismo difuso. Então nós temos um problema, que é um país de 200 milhões de habitantes, onde não pode faltar energia. Estamos todos de acordo até aqui? Sim. Ponto. Se não houvesse energia, nós não estamos aqui. Estamos lá fora, todo mundo gritando. Né? Então, isso é uma obviedade. Não pode faltar energia. Lá vamos entrando no brete. De todos os fazeres energéticos do mundo, dominados e conhecidos, o mais limpo e barato é o de base hidráulica. O mais limpo e barato é o de base hidráulica. O Ceará, começado por mim, por isso que eu sou zangadinho, metido enfim, estou ficando meio décimo esclarecido, pelo menos sobre isso do debate. A primeira torre de energia eólica que entrou no Brasil, eu consegui. Foram as primeiras 3. Eu era governador, a maioria daqui não tinha nem nascido, em 1990. Né? Especialmente as senhoras e senhoritas aqui presentes. Isso é um galanteio, não é machismo, não. Né? Certo? E o Ceará, hoje, 40% da energia que a gente consome são de base eólica. Portanto, lá nós ganhamos escala
e conseguimos modicidade tarifária nesse arranjo. São Paulo é impraticável. Por quê? Porque não tem uma corrente de vento constante que garanta a produtividade de uma torre de energia eólica. No Ceará nós já temos, então 40% da nossa energia e está quase vencendo o preço. Por quê? Porque também não temos um rio sequer no Ceará. Nenhum rio sequer no Ceará, perene, para ter base hidráulica. Então, é assim que resolvemos lá o problema há muitos anos. Experimento de energia solar, tudo está feito lá, nós temos os ciclos, quanto é que custa, etc, etc. Então, começamos a ampliar. Mas vamos para o brete de novo. Dado que a energia não pode faltar, e a energia de base hidráulica é a mais módica e barata e limpa do mundo, eu vou para a energia hidráulica como opção. É isso que o Brasil fez. Se eu vou para a energia hidráulica, eu estou constrangido à hidrologia do país que Deus, ou a natureza, escolham aí como quiser, plantou, ela acha que é Deus, eu acho que foi a natureza, plantou a hidrologia brasileira há milhões de anos. Ela está aí. E na hidrologia, que é onde é que estão os rios, por onde é que passa, o Rio São Francisco na Serra da Canastra, em Minas Gerais, desce, aí faz a curva entre a Bahia e Pernambuco, separa Sergipe de Alagoas, está ali desde milhões de anos. Muito bem. Se é assim, eu preciso agora outro ponto da saída do brete. É aclives ou declives. Por quê? Porque a energia precisa de carga, a água precisa cair para ter força para girar a turbina, embora cada vez menos essas turbinas mais tecnologicamente mais avançadas, como é o caso de Belo Monte, elas estão praticamente em plano. E já todas as tecnologias, depois da grande besteira que se fez em Balbina, você tem hoje as tecnologias para mapear a ictiofauna, que é o negócio dos peixes, você tem tudo, os caminhos das pessoas, tudo, e você pode adaptar o projeto de maneira que o bagrão suba e desça na hora que bem quiser entender, faça suruba com quem quiser, lá em cima e cá embaixo e tal. E aí fizemos. Aí, dado isso, o Brasil exauriu sua potencialidade, só tinha Santo Antônio, Jirau e Belo Monte, ela ficou contra as três. E vai para o estrangeiro, e a negada lá, muito bem, parabéns, porque esse negócio de inundar as terras e tal, vai dar certo não, o sapinho que estava lá vai ficar afogado e tal. Aí tem uma turma que é encarregada de defender o meio ambiente e outra turma encarregada de não deixar faltar energia. No mesmo país. Eu quero ficar do lado da turma que defende o meio ambiente. É mais simpático. E quem garante a energia? Aí vamos para a transposição de São Francisco. Aí que a guerra foi feia. Você tem um norte do Brasil, nordeste, essa esquina. Desculpa, eu não posso ser breve, que nem dizia o Padre Antônio Vieira, quando entrava nos assuntos mais complicados dos sermões dele. O Padre Antônio Vieira não é do jumento, é nosso irmão, não, é o português. Então, repare bem, você tem, no nordeste setentrional, você tem uma obviedade. Entre Piauí e Maranhão, que tem o Rio Parnaíba, e Bahia e Pernambuco, que tem o São Francisco, não há nenhum rio perene nessa circunstância onde moram 34 milhões de pessoas. Nenhum rio perene. Nenhum sequer, nenhumzinho. E aí como é que vive o Nordeste? Vive desperdiçando água, por quê? Porque como não tem rio, tem que guardar a água da chuva. Aí a chuva lá é o seguinte, é 3 por 5, não tem. 3 anos por 5, não tem. Nem é padrão, mas assim, o padrão mínimo é esse. Como é que a gente administra as barragens? E o Ceará hoje tem 24 bilhões de metros cúbicos eu gosto de falar de exemplo, porque o discurso político está completamente desmoralizado. Então, graças a um projeto que eu comecei e que está lá planejado, criei a estrutura toda, lá nós cobramos água bruta de empresário, é o único estado do Nordeste que faz isso, tudo há muitos anos feito. Pois bem, nós administramos como as barragens? O máximo cheia possível. Então, chove, eu economizo a água, restringo todo tipo de água, porque o uso prevalente deve ser o humano, e aí, desgraçadamente, 3 por 5, chove alguma coisa. 2 anos, 1 ano sem usar, a lâmina d'água evapora 2 metros. O sol leva 2 metros. Se a barragem tiver 4 metros de profundidade, num ano fica 2, no segundo ano vai para aquele chão que a imprensa gosta de mostrar, aquele chão quadrado, aquele de fundo de açude, não tem aquele chão na rua, não, é só de fundo de açude onde quer. Pois bem, e desgraçadamente chove, pega o açude meio cheio, verte. Sabe quanto é o desperdício? No lugar que mais falta água do Brasil, 75% de desperdício. Por quê? Porque nós administramos de forma ineficiente com medo da seca. Aí você tem o São Francisco, você tem o Parnaíba, tem 1.300 metros cúbicos por habitante ano nas suas circunstâncias. Não quer dizer que todos os habitantes tenham disponibilidade, é uma estatística que diz que você precisa fazer só uma adutora, fazer isso porque a fonte tem. Bom, vocês agora em São Paulo sabem do que eu estou falando um pouco mais cruelmente, né? O que é inacreditável é que o Ceará tem solução e São Paulo não, ainda bota a culpa na natureza. E o outro, o único rio perene, com caudal de 11.600 metros cúbicos por segundo, é o São Francisco.
Aí você tem uma obviedade, sobra água aqui e falta aqui. O que é para fazer? Com tomar cuidado, né, as compensações ambientais, o rio precisa e tal. Só que o rio, onde tem a captura da água, é artificial, faz mais de 50 anos. Quando Pedro Álvares Cabral chegou, o rio pulsava na cheia 16 metros cúbicos, 1.000 metros cúbicos por segundo e algo ao redor de 400 metros cúbicos por segundo. Cheia, seca, cheia, seca. Nós fizemos uma cascata de barragem para fim de geração de energia elétrica, cuja maior é Sobradinho, e hoje o rio tem uma vazão perenizada artificialmente para fins de geração de energia elétrica de 3.600 metros cúbicos por segundo. Com 76 metros cúbicos firme por segundo, flat, durante o ano, você abastece toda a população urbana do Nordeste Setentrional, com 76 metros cúbicos por segundo. Aí lá vem minha querida amiga Letícia Sabatella. Ai, o São Francisco, vou matar o São Francisco e tal. Minha filha, para um pouquinho para estudar, eu não duvido da sua melhor intenção, mas foi chorar na tribuna do Senado. Aí o Osmar Prado, meu outro querido amigo, eu sou ex-marido de uma atriz por 18 anos, conheço todos eles, querido mesmo. Mas eu estou agarrado nesse serviço, lá vai chorar que vão matar o São Francisco. Nunca deram um dia de serviço. 187 municípios jogam os esgotos sem tratamento na calha do rio. A foz do rio estava morrendo, nada, zero, não tinha comitê de bacia, a Marina nunca se dedicou a fazer. Quem fez tudo isso fui eu, ministro da Integração, para tocar o projeto. Então, eu prefiro citar, por exemplos, o que é que eu concebo de meio ambiente. É preciso a gente ter uma compreensão holista, o que é necessário fazer, o que é que o país precisa que seja feito, sem despotismo autoritário, e vamos mitigar, vamos ouvir todo mundo, vamos mitigar os efeitos ambientais, porque senão a gente cai na seguinte situação: se a gente faz a BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, a soja brasileira chega a menos do custo de produção, o preço final, porque quem tem sofisticação tecnológica, escala e financiamento sadio especial é a agricultura brasileira. A gente esmaga a soja americana no mercado americano e em terceiros mercados. E arruma os dólares para pagar a conta do celular que a gente não sabe fazer, dos carros que a gente está internacionalizando 100%, enquanto a Coreia do Sul tem 4 montadoras globais de capital nacional coreano, o Brasil não tem nenhum eletroeletrônico, e é esse o problema. Aí fica moleza. E eu sou encarregado de fazer a soja brasileira ser competitiva, portanto eu sou amigo do agronegócio, sou amigo da motosserra. Espera aí, vamos devagar. O que eu me considero é moralmente obrigado a falar nas duas coisas. Como é que eu faço o que o país precisa fazer, e não sou eu que vou dizer, e mitigar, atenuar, indenizar, compensar as influências de meio ambiente. É simples assim. De falar. Simples assim de falar. Vamos entender bem. Só vamos que com uma nenhum pergunta. ambientalista mais fala bobagem na minha frente sem eu cobrar. Vamos com uma pergunta de fora Tem agora. uma aqui fora. Vamos lá, preferência para quem está no... Boa noite, boa Saiam noite. de cima do cabo, gente, quem está sentado em cima, por favor. Ainda na linha de debater o país e sem entrar no mérito de como isso vai ser alcançado, queria deixar uma provocação, não só para o Ciro, não só para os participantes da mesa, mas até para a plateia toda. Da minha opinião, muito particular, a fórmula é a seguinte: eu quero um país com tudo que o Lula fez, mas sem absolutamente nada do que ele deixou fazer. O resto é trabalho nosso. Isso aí. Posso comentar rapidinho? Vamos ver o que é que o Lula fez para a gente saber o que é que a gente tem que defender, porque está tudo dando para trás e vai piorar muito. O Lula abriu mão, e já no processo eleitoral eu fui candidato naquela mesma eleição. E eu tinha uma esperteza, nós políticos somos tudo danadinho, a gente quer ganhar do outro, então a gente faz as nossas táticas e tal. Então a minha tática qual era? Eu ia extremar um pouco, ia radicalizar um pouco a minha fala, porque na minha avaliação o mundo conservador brasileiro, classe média, não sei o que e tal, queria qualquer coisa menos o Lula. Então eu vou por aqui, empurro a minha fala para a esquerda e satanizo o Lula, sem fazer satanização nenhuma. Doutor Diogo, meus parabéns pela sua presença. Você é meu primo legítimo, a careca não engana. Um negócio de beijo, pô, eu sou cearense, rapaz. Isso é brincadeira que eu faço com ele. Então, repare, aí deu-se a possibilidade de eu ganhar a eleição, não estava na hora. Você imagina se eu eleito contra o PT e contra o PSDB. Uma hora dessa eu estava enterrado ou enterrado, quer dizer, provavelmente uma coisa ou outra. E aí ele assinou aquela carta aos brasileiros. Nós conversamos muito sobre isso, porque ele chegou à conclusão, aconselhado pelo Guxiquem, pelo Zé Disseu, Palocci, não sei o que, papapá,
que era preciso fazer uma coisa que, na cabeça dele, como eu convivi muito, tinha uma certa lógica. Qual era a lógica? Eu vou conciliar aqui com a plutocracia, atenuo o antagonismo da plutocracia e, nessa fresta, eu consigo empurrar aqui uma coisa para o povo. Assim, empiricamente, nenhum sociólogo viu como eu vi por dentro. Porque vocês precisavam ver o que eu vi, para vocês entenderem como a presença do Lula foi central. Para o Ministério de Combate à Fome, ele nomeou o cidadão que hoje é presidente da FAO, chama Graziano. Eu fico mal, porque antigamente eu falava mal dos meus adversários, agora estou tendo que falar mal dos meus amigos, né? Então, o Graziano recebeu um Ministério do Combate à Fome e um mandato do Lula. Eu quero acabar com a fome no Brasil. E ele saiu entusiasmado e a primeira providência que ele anunciou foi catar resto de comida dos restaurantes de São Paulo para entregar no Nordeste. Isso foi como o Graziano entendeu a missão que depois o Patrus Ananias transformou nesse portento de transferência de renda, que é o Bolsa Família. Então era um desastre completo. E aí, o empirismo do Lula é que foi resolvendo os embates. E aí nós tivemos a grande crise do mensalão, que foi o quê? Já o pragmatismo. Eles fizeram, por que eu não faço também? Eles são de São Paulo, e aqui o quadro é bipolar. O quadro aqui é bipolar, então é PSDB ou PT. Se o PSDB fazia merda e eu fizer a mesma merda com as mesmas pessoas, é o crime perfeito, pensaram o Zé Disseu, Palocci. Por quê? Porque eles não vão me denunciar, porque na medida em que eu digo, você também não fez, qualquer semelhança com a retórica de hoje não é mera coincidência. Parece assim que tudo bem, eles fizeram, só que eles não sabem que o PSDB é orgânico à plutocracia, e eles, novo rico, recém-chegado na putaria, né? Então, um bocado de punguista de quinta resolveu bancar jogo de gangster. Esse é o problema. Mas o que é que o Lula conseguiu nessa esperteza? O Lula conseguiu o quê? O salário mínimo, que é o mais poderosa ferramenta de transferência, de distribuição de renda, de mexer com o quociente de Gini no Brasil. São Paulo não percebe bem isso. Por quê? Porque em São Paulo, apenas 4% da população trabalhadora com carteira assinada ganha salário mínimo. No Ceará é 70%. 70%. Então, o poder de compra do salário mínimo, quando o Lula tomou posse, era equivalente em dólares a 76 dólares. O Lula entregou para a Dilma com 320 dólares a poder de compra. Isto é uma revolução, porque essa turma saiu de comer mal e porcamente para comprar semiduráveis. Sabe, geladeira, fogão, forno de micro-ondas, fazer o puxadinho, consertar a casa, etc, etc. Mas não bastou isso. O segundo grande movimento, tudo intuição do Lula. O que me incomoda, porque a intuição dele significa que a gente depende dele. E isso é fato. É uma visão totalmente latino-americana desse caudilismo personalista. E assim, não é fé. Os caras não planejam isso. Era o Getúlio. O Getúlio se autorreferia como pai dos pobres, não tinha o politicamente correto. E ele se definia como pai dos pobres. Podia transitar da direita para a esquerda, simpatizar com o nazifascismo, fazer a CLT, cópia da Carta del Lavoro, e sendo importante para o povo brasileiro. Isso é o Brasil, é o nosso país, somos nós. O segundo movimento do Lula, crédito. Quando o Fernando Henrique terminou o governo, a proporção de crédito na renda nacional era de ridículos 13%. O menor volume de crédito em proporção ao PIB do mundo capitalista inteiro. E vocês sabem, a população compra, nós compramos o dinheiro que a gente tem, mais o crédito que a gente tem na praça. Especialmente essa invenção que só tem no Brasil de 6 vezes sem juros no cartão, né? 10 vezes sem juros, o cara mete o juro por dentro e você leva 1 e paga 2, mas a gente se ilude, né, com essa história, que é o maior juro do planeta, né? Mas o Lula aumentou de 13% para 50% do PIB a disponibilidade do crédito e forçou a mão para o crédito dirigido. Agricultura familiar, construção civil para a população mais pobre, crédito agricultura familiar, eu já falei, crédito consignado, que é classe média, aposentados, etc, etc. Nadador de braçado, que é um verdadeiro crime, né? A taxa de juros que se cobra, mas não existia, todo mundo achou uma beleza. Então, o crédito subiu para 50%. E a rede de proteção social, que aqui também não se dá o devido valor, mas no Nordeste, quando acontecia uma seca de 3 anos, como essa que nós estamos vivendo, a notícia do interior era saque. Eu vi saques. Meu pai era prefeito em Sobral em 1970 e 80, sei lá, não, 76. E lá veio o saque, como é, uma multidão em andrajos, sabe, aquela cena absolutamente comovente, a polícia apatetada, os comerciantes apatetados, o que vai fazer? Entra, invade um armazém, pega feijão, farinha, se tivesse arroz, não pega nem uma barra de sabão, não pega nada, pega e vai embora.
Nunca mais aconteceu, faz pelo menos 12 anos que não se ouve falar num saque. Então, isto é consistente. Agora, tudo isto está se esfareando, porque nós abrimos mão, primeiro, de institucionalidade, segundo, de empoderamento orgânico do nosso povo. Esse é o grande problema. Por isso que a política agora é tão inadiável que a gente faça de novo. Formação cultural. Com a Dilma, o crédito de 50% despencou. Por isso que a gente está desconstituído no nosso governo. Despencou o crédito de 50% para 30% do PIB. O Bolsa Família está defasado em 17% do poder de compra. E a equivalência para a classe média de real dólar tirou o nosso povo dos aviões para Miami e para Disneylândia e não sei o que. Tá, tudo isso é retrocesso. Você pensa o quê? Que a classe média está indignada com o quê? Está indignada com isso. Né? É renda, meu filho, que mudou o patamar profundamente. Então, a renda diminuiu, o crédito diminuiu e a rede de proteção social diminuiu, está aí a crise. Nos desconstituímos e aí vem o que viria, exatamente aqueles que nós cevamos na crença ilusória do gangster, quer dizer, do punguista, que negocia com o gangster e acha que enganou o gangster. Legal. Djamila, você quer comentar também a questão dos avanços dos últimos anos, enfim? Não, em relação à questão da reforma política que a companheira trouxe, eu acho que é uma discussão importantíssima que precisa ser feita. Claro que entendendo, óbvio que a gente entende o quanto que a democracia é jovem e tudo mais, mas se a gente não discute reforma política, a gente não muda as questões. Não adianta dizer que tem um poderio econômico ali muito forte, né? Só se elege quem tem dinheiro, né? Não, tudo bem. Não, mas eu estou falando agora. Qual é a proposta? Sim. Não estou impedindo ninguém de falar, não. Só permissão no ponto. Tá, não, super. Já entendi. Mas não entendo isso, mas eu acho que... Eu quero me desculpar, porque para mim é muito fascinante discutir, tanto mais com quem tem muito para me dar, como é o caso da professora. Porém, eu ando assim, provocador, como eu me ofereci para ser hoje de novo, porque nós precisamos reunir o pensamento brasileiro de forma complexa e holista. Por exemplo, quantas audiências públicas foram feitas para o licenciamento de Belo Monte, ouvindo especificamente as comunidades tradicionais, os indígenas, os eventuais quilombolas, etc., etc. Ela não se obrigou a saber. Eu estava no governo, participei. Foram mais de 100. Todas atendidas. É a obra, todas. Agora você está me deixando não falar, é assim, só porque dá uma parte. Pode falar, meu companheiro, o que você quer dizer? Do que você está falando? Sim. Perfeitamente. Eu estou só dando um depoimento. Eu nunca fui ministro das Minas e Energia, não fui ministro da Fazenda e da Integração Nacional. Sou um democrata amante profundo do empoderamento popular. Eu que fiz todas as audiências públicas do São Francisco, este sim, minha responsabilidade. Eu que criei os comitês de bacia e o comitê central. Eu que financei os projetos, eu assim, por delegação do governo a quem eu servia na data. Só querendo dizer, e não me importa discutir Belo Monte, está pronta, rodou a turbina hoje. Me importa dizer que nós, os brasileiros, que temos o privilégio de ter podido estudar, de ter lucidez, de ter compreensão, não temos mais o direito de ficar de forma fragmentária, idealizando coisas que não guardam nenhuma coerência com nossa realidade complexa. Não é disso que eu estou falando aqui, não estou acusando ninguém. Claro que a filosofia tem seu papel de perguntar e não precisa responder. Quem tem que responder são os homens de Estado. Mas aqui está um homem de Estado. Então a pergunta é, vou começar de novo, qual é a matriz energética que o Brasil opta? Ela, eu recomendo, deve ser limpa e módica, porque o povão não pode pagar energia de ruptura de célula de hidrogênio, que já está a tecnologia dominada, mas é absolutamente cara. A fissão nuclear já é uma tecnologia relativamente dominada, mas gasta mais energia para produzir a fissão do que a energia resultante da fissão. Então, ela não é módica, caricatamente. E nós, brasileiros, temos... Como? Silício eu não estou nem sabendo. Silício é areia. Agora, como é que se tira energia de areia? Hein? Não, energia solar, espera aí um pouquinho. É placa de silício.
A placa de silício é uma tecnologia que nós não temos, pela lei de propriedade intelectual que o senhor Fernando Henrique fez passar ante a nossa catatonia, nossa sociedade brasileira catatônica, pensando se está em processo autocrático de modernização, de despotismo esclarecido, São Paulo pilotando, nós temos a pior lei de propriedade intelectual. E a tecnologia da célula de silício nós não conhecemos. Então, no Ceará, nós temos já uma boa planta de energia solar, toda importada. Não, não tem tecnologia, meu filho, não tem. Não tem me faz um e-mail para ajudar, porque não tem nada a ver com energia. Estou fazendo uma provocação aqui para a gente pensar. Nós precisamos optar por qual matriz energética nós queremos trilhar. Se isto acontecer, fique sabendo o seguinte, por exemplo, você acha que espalhar células fotovoltaicas numa quantidade necessária e suficiente para garantir os gigawatts que nós precisamos para girar São Paulo, você acha que não tem efeito nenhum no meio ambiente? Sabe qual foi o problema que apareceu na nossa 40% de geração de energia eólica? As pás matando passarinho. Ela riu, ó. Apareceu esse problema no licenciamento. Vai aparecer problema. O que eu não estou propondo aqui é que a gente passe... Meu irmão, eu só quero ver se a gente estabelece um critério, porque se você ficar na idealização de dizer que tem energia saindo de plástico, você precisa me dizer onde é, porque nós precisamos reciclar esse plástico todo que nós estamos jogando nos lixões e fazer energia. Infelizmente não existe. Qual parte você não entendeu da questão da modicidade e da escala? Experimentos bonitinhos, tem de todo tipo. Estou falando para você, você tem a célula de hidrogênio, nos Estados Unidos já tem carro rodando. Sabe qual é o rejeito disso? Água. Sabe qual é o preço disso? 78 vezes o preço do megawatt de hidráulico. Esse é o problema. A vida é dura. E se a gente brasileiro quiser parar de ser enganado, porque eles são cruéis, pragmático aqui não sou eu não. Pragmático é o Eduardo Cunha, que sabe bastante bem onde é que as andorinhas dormem. Pragmático é a turma do PMDB que vai assumir o poder com um golpe contra nós. E nós vamos ficar discutindo aqui que tem uma solução maravilhosa que a universidade desenvolveu, que você pega um plástico e gera megawatt, não sei o que e tal. Esse é o problema. E aí nós desconstituímos os nossos governos. O melhor da opinião brasileira luta inconscientemente para desconstituir os nossos governos progressistas. Ô Ciro, deixa Agora, eu posso também, vamos lá. Quer que eu comece a vomitar minhas perplexidades para vocês? Eu tenho direito? Você não está autorizado a esse não autoritário aí. Eu estou de novo só encaminhando um argumento. Imagina vocês botam 3 sentados numa cadeira aqui e se sentam ao relento ou no chão, esperando que eu diga: você sabe como é, rapaz, esse negócio da política, eu estou meio preocupado mesmo. É grave isso aí, sabe como é? Do jeito que está não dá certo não, mas nós precisamos melhorar, você entendeu? Porque sabe como é, entendeu aí? Do jeito que está, não, para nós não, tem que ser outro. Mas qual? Não, peraí, meu papel é questionar. Desculpa, mas eu sou um provocador. Na minha presença não acontecerá mais. Ô Ciro, deixa eu botar minha colherzinha hippie aqui na conversa. Ó. É mesmo? Por causa... Vai fazer o que lá, rapaz? Vai ser provocado, o pessoal vai falar de coisa linda, então deixa lá. Vamos conversar de coisas lindas. Não. Onde eu estou? Eu já estou assustado com minha ignorância. Eu que achava que entendia de política. Eu trabalho no governo do Estado de São Paulo, sou servidor da Secretaria da Saúde. Nós temos um problema terrível no SUS, de dinheiro nosso jogado no lixo. O SUS é outra administração de medicamentos. Microfone para ele. Desculpa, eu tive que desabafar, não aguentei. Eu estou aqui perplexo com a minha ignorância política. Eu sou formado em filosofia, sou servidor da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, executivo público concursado. Tenho 29 anos de idade. Eu me achava entendendo de política. 3 anos eu estou dentro de uma Secretaria de Saúde, vendo pessoas do PSDB bem intencionadas. Ou seja, eu não estou aqui falando de partido. O que eu aprendi nesses 3 anos é que a política, e por isso, Ciro, e todos que compõem a mesa, e toda uma geração que lutou, está aí o José Celso, com o esporte, com a cultura, com a economia, com o direito, para nos trazer até aqui. A questão acho que está posta para todos nós, principalmente a nossa geração, que não vai ter aposentadoria. A nossa geração, temos que assumir agora, de uma vez por todas,
um pouco desse caminho. Ciro, você nos obriga a estudar. Você nos obriga a ser mais inteligentes. Você me dá exemplo, me dá orgulho de ser brasileiro. Você me dá orgulho. Muito mais, além do que você. Não quero quantificar aqui, mas a Janina. Eu estou há um bom tempo. Eu acho que deveria ser pela ordem, né? Posso perguntar? Então, por favor, depois dele sou eu. Tudo bem, é que eu queria só interceptar uma ideia aqui que me ocorreu. Ó. O capitalismo selvagem colocou o cifrão no altar. Esse cifrão no altar normalmente é defendido por uma série de economistas que olham para o cifrão como uma coisa principal e botam isso no altar. Na minha visão, olhando para o mundo macro, essa rota é uma rota de suicídio coletivo, uma rota de suicídio coletivo. Me lembro um cachorro sarnento que eu tinha, a gente pegou para cuidar e morreu. Meu filho assistiu, ele era pequenininho, tinha 6 anos. Um dia a gente foi andar de avião, ele, indo para o Rio, olhou, eu comecei a mostrar para ele, olha, a cidade aqui, a estrada, a cidade. Ele falou, igual sarna, né, pai? O processo da cidade vindo e matando a natureza. Não sei, um moleque de 6 anos abriu um caminho de olhar para uma série de coisas muito interessantes. A minha pergunta e a minha perplexidade desse momento é como é que equilibra, e você falou da questão do equilíbrio, por exemplo, como é que equilibra a possibilidade do avanço com as novas coisas. Eu acho que nós não estamos vendo, não estamos enxergando e não estamos investindo nas possibilidades alternativas. Porque a célula de hidrogênio é uma solução, ela vai baratear como tudo que tem barateado, porque a célula ela permite a descentralização energética, você produzir a tua própria energia na tua célula doméstica, no teu prédio, no teu quarteirão, no teu bairro. Isso não sei se você conhece o livro do Jeremy Rifkin, que ele fala exatamente isso sobre internet, que é a soma, então, a internet mais a hidrogênio vai dar a velocidade do século XXI. A minha pergunta aqui, a perplexidade que eu tenho é como é que nós vamos encarar, e eu estou falando da humanidade, mas também falando do Brasil, como é que nós vamos encarar as mudanças necessárias para o século XXI, ou seja, o caminho que a gente está vendo que é um beco sem saída. Eu acho que a perplexidade do mundo, quando as pessoas estão genericamente não satisfeitas, é porque olham intuitivamente para uma coisa que vai dar ruim. Então, para mim, aí esse equilíbrio é fundamental, e eu não... É isso, mas, por exemplo, eu tinha a impressão, eu não conheço bem o assunto, mas eu tinha a impressão que no campo do transgênico e do não transgênico havia uma brecha para um celeiro não transgênico no mundo. E esse celeiro não transgênico pelo mundo teria uma mais-valia interessantíssima do ponto de vista, mas é isso. Claro, deve. Não quero interromper, não, porque, de fato, vão me perdoar, às vezes eu tenho um jeitão assim, mas a gente precisa discutir, é para isso que eu vim fazer aqui, só se fosse... Repare bem, eu disse que no licenciamento do transgênico era licenciar ou não licenciar, e eu tomei o lado do licenciamento. Por quê? Porque, naquela data, o Brasil tinha perdido a autonomia há muito tempo nas sementes. Por quê? Porque nós desmontamos a Embrapa. E a Embrapa foi que desenvolveu as sementes que permitiram se plantar soja nos cerrados brasileiros, porque o cerrado não dava nada. Depois, por questão de produtividade, escala e falta de projeto, Collor e Fernando Henrique, a Embrapa foi destruída. E, naquela data, o Brasil estava simplesmente com um problema. Era não licenciar, que era tudo que os americanos queriam, a soja transgênica aqui, porque eles ficariam com o monopólio da soja transgênica deles. É simples assim. Agora, eu falei aqui que o consumidor do futuro, não sei se falei, vai fazer 3 perguntas. E não só quanto custa, que tem a ver com escala, com financiamento. Nessas 3 perguntas, o Brasil, e talvez só o Brasil, tenha protagonismo potencial. Mas a gente satanizar, não licenciar a soja, significa o seguinte, de um dia para a noite, eu marginalizo 90 bilhões de dólares de receita com um buraco dos manufaturados de 120. Esse é o problema. E aí, podíamos mesmo. Agora eu quero saber quem paga a conta hoje. Mas, Ciro, porque se eu não pago a conta, toda a renda da população desequilibra, porque você vai para um câmbio de 12 por 1.
Na hora que você vai para um câmbio de 12 por 1, você inflaciona tudo e a gente já viu esse filme. Então, o que é que nós precisamos fazer? Ter um projeto holista que reúna a inteligência do brasileiro e decidamos o que nós queremos fazer e aí sim administremos uma transição. Não dá mais para o melhor da inteligência brasileira ficar na especulação diletante de como melhor seria se melhor fosse e nós outros encarregados de tocar o bonde. Ciro, mas o povo da soja está cagando e andando para a Amazônia, por exemplo. Porque não tem alternativa. Não, Porque não tem alternativa, o Brasil não tem alternativa. Não, digo assim, o mundo não tem alternativa em relação à soja? Não, não tem. Hoje não. Para proteína não tem. Tudo. É isso. Nós temos toda a condição do mundo e somente nós brasileiros, pela nossa fisiografia, pelo nosso clima, em que é possível você colher uma planta temperada no sul e uma planta tropical no nordeste no mesmo dia, nós temos tudo para ter protagonismo global na nova produção da segurança alimentar. Aí nós podemos tomar um protagonismo e começar a condenar no mundo tudo que não for nosso protagonismo. O processo, que é a questão básica, é que nós idealizamos uma coisa e satanizamos o status quo, como se a responsabilidade pelo status quo fosse uma coisa simplória, em que o Lula, presidente da República, 8 anos, a Dilma mais 4, não mexeram. E é do nosso lado. Aí o que nós fizemos? Satanizamos o nosso lado. E agora vem aí o Michel Temer, que vai melhorar tudo. Posso fazer a pergunta? Boa noite, pessoal. Boa noite, Ciro. Boa noite, Jamile. Boa noite, à mesa. Meu nome é Alex. Ciro e Jamile, principalmente, eu quero fazer uma mudança de provocação. Me desculpem, mas eu vou ter que fazer uma mudança de provocação. Eu estou aqui, eu tenho uma deficiência, eu sou deficiente físico, e 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil é esquecido. Desculpem, eu sei que vocês vão me bater, mas 45 milhões de pessoas com deficiência, 23% são esquecidos nesse país. Eu morei em Maracanaú, Fortaleza, em Ceará, e o canalha do Roberto Pessoa me expulsou de lá, porque eu brigava por passe livre, por dignidade. E eu quero saber do Ciro, o projeto dele, e eu também quero saber da Jamile comentar a questão do deficiente. Qual é a perspectiva do deficiente no seu governo? Eu sei que avançou muito, eu quero que continue avançando. A gente, como deficiente, a gente é excluído da sociedade. Essa é a realidade. Eu não estou fazendo aqui plataforma de candidato mesmo, porque candidato se comporta de outro jeito. Escolhe umas frases bonitinhas e tenta garantir a simpatia da unanimidade do auditório que ele distingue. Eu estou conversando, pensando alto, e vou pensar 100 vezes antes de ser candidato. Mas toda pergunta inteligente traz a semente da resposta. Tudo que tem que ser feito pensando em todos os ângulos do assunto. Portanto, o ângulo, porque nós não mencionamos nenhuma vez, isso não significa que ela despreze, nem que eu despreze, nem que nada, simplesmente vai passando. Vai passando. A cabeça da gente, então, são as invisibilidades. Né? Eu só prometo a você que vou tentar todo dia pensar no assunto. Mas a proposta são obviedades que já estão dadas aí, na minha opinião. Né? Boa noite a todos. Meu nome é Juliana. Eu queria fazer já que virou uma grande repetição, uma provocação para a mesa, porque eu acho que é importante, quando a gente pensa em projeto de desenvolvimento, a gente ter esse olhar fundamental de que a gente não pode falar desse país sem a gente falar da questão racial, que é da população majoritária desse país, inclusive. Então, quando a gente fala, o que me causou um pouco a vontade de questionar, é quando a gente fala, principalmente passou pela fala do Ciro, de conversar com os empreendedores, conversar com uma intelectualidade, enfim, reunir um conjunto de pessoas para pensar projeto de desenvolvimento, e vindo também de 12 anos, desses últimos 12 anos, com políticas públicas que foram importantes para a inclusão da população e da população negra. Esses dias eu tenho lido muito Angela Davis por conta de alguns debates que eu venho fazendo, principalmente sobre a questão da segurança pública no Brasil e do encarceramento da população no Brasil, que é uma população negra e que cada vez mais tem sido de mulheres. E acho que a gente precisa pensar em política pública com esse recorte, porque a gente tem uma contradição no país. A Angela Davis ela vai dizer que as prisões são os novos navios, são os navios negreiros da modernidade, né?
e ela faz uma relação do capitalismo transnacional e da retirada de programas sociais para o aumento da população da população carcerária nos Estados Unidos. E aí eu vejo a contradição no Brasil de que a gente tem 12 anos de avanços e de políticas sociais, e por falta desse olhar importante da cor nas políticas sociais, a gente tem esse aumento de política pública e um aumento da população carcerária negra, um aumento da população carcerária feminina, que no Brasil aumentou em 400% em 12 anos. Então, a gente faz Bolsa Família e a gente tem aumento de feminicídio de mulheres negras. Então, a gente faz Bolsa Família, elas ganham os R$90 e elas são assassinadas e o Estado não faz nada, porque as políticas para as mulheres não têm o recorte para as mulheres no nosso país. E eu falo isso como uma pessoa que é militante, que apoiou esse governo, que vota nele, é filiada, né? Mas tem que reconhecer e tem que fazer esse debate. Então, como a gente pensa a política... É uma provocação para que as políticas que a gente pense, elas tenham essa preocupação, e eu queria que vocês comentassem um pouco isso, como trabalhar essa contradição no Brasil, sem discutir segurança pública, sem discutir genocídio da população negra, sem discutir genocídio das mulheres negras, sem discutir descriminalização das drogas, que é fundamental. O debate da legalização das drogas é um debate das mulheres negras, é um debate da população negra, porque somos nós que morremos, somos nós que somos massacrados todos os dias. Então, eu faço essa provocação para vocês e queria que o Ciro, mais como uma pessoa que pensa, né, menos provoca e tenta pensar, provoca também, mas que tenta pensar mais em soluções. Eu venho no meu papel de questionar isso aqui, como pensar essas soluções, garantindo que a população negra, que essas políticas cheguem para a população negra. Política tem, mas por que ela não está chegando na ponta? E aí, por favor, Djamila, e por favor, Cláudio, também, eu quero ouvir de vocês também isso. Obrigada. Posso? Quando a gente se mete com muita tentativa, pelo menos, de honestidade intelectual, sabe, abrir a alma, abrir a cabeça, expor a contradição e tal, a gente sempre corre o risco de dizer que não quer discutir, está interditando, está me tomando a palavra e tal, isso, como aconteceu aqui, sibilina e simpaticamente. Mas, creio, não é essa a minha intenção. Vou só fazer um exemplo. Eu tenho uma grande perplexidade em relação a todas as coisas que você falou. Mulher, negra, violência, jovem, droga. Já manejei esse assunto, já tive convicção por um lado, já tive convicção para o outro, e todas estão fracassando, com experiência comparada no mundo. No mundo. Por exemplo, a discriminação das drogas, que sempre foi e é a minha simpatia, que o princípio deve ser a liberdade. Mas a discriminação das drogas, aonde foi estabelecida como uma política pública central, não deu certo. Quer dizer que deu errado? Não. Simplesmente não mexeu com o assunto. Aonde a tolerância zero foi introduzida como mecanismo, etc., etc., e a criminalização de tudo, inclusive do uso, etc., etc., numa fase, especialmente nos Estados Unidos, fracassou rotundamente, aumentou dramaticamente a população jovem negra nos prisões americanas, é a maior população carcerária do planeta e tal. A China usa pena de morte nestes assuntos. Então, vamos fazer o que agora? Sabe, nós precisamos abrir um grande debate. Precisamos consultar a inteligência, consultar o nosso povo, porque eu não sei o que fazer. Eu tenho direito de fazer isso aqui? Não acho que eu tenha. Não, não tenho. Eu tenho o direito de apresentar minha perplexidade e dizer o que é que eu acho. Penso eu que é o mais honesto para mim. Vou evitar neste assunto. Sabe por quê? Porque tem uma igreja aí fora, uma igreja progressista que sataniza o aborto. Sataniza com a expressão Satã, diz que é obra do diabo. E eu conheço a vida real, como é que ela funciona. E um dos assuntos que a gente precisa conversar, e está interditado também, é o SUS. Então, nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde. É uma ideia extremamente generosa de um sistema universal, unificado, descentralizado, de acesso em qualquer nível de complexidade ou custo a qualquer do povo. Com uma taxa de judicialização que está indo para o limite e com a Câmara do Eduardo Cunha votando uma lei para autorizar um remédio não homologado na Agência de Vigilância Sanitária.
É uma verdadeira Babel, é uma anarquia, é um genocídio que está acontecendo no Brasil por conta é um conservadorismo no limite. Porque a ideia é tão generosa, a 8ª Conferência de Saúde, eu estava lá. Sabe, o Sérgio Arouca foi meu parceiro. Enfim, conheço esse cara lá de Santos, que também foi um dos pioneiros do SUS. Hein? É o Capistrano. Eu ia falar o nome dele, só que me deu um branco aqui na hora. Enfim, só que o SUS não está funcionando. Aí o outro falou em previdência. É outro tabu. Por quê? Porque todas as vezes que se aborda o assunto, parece que você já está anunciando que vai restringir direitos de mais pobres. Quando a única coisa fora do quadro é a plutocracia entre os aposentados, políticos, magistrados, Ministério Público, etc., etc., que ganham totalmente fora do quadro. Aí a gente não pode discutir nada no Brasil. Então, a minha proposta só é que a gente discuta de forma holista. E eu me obrigo a comparecer com a minha ideia e o meu lado do assunto, sem nenhuma pretensão. Pelo contrário, adoraria mudar de ideia se uma ideia melhor se apresentasse. Apenas diante de jovens eu tenho me sentido realmente constrangido a provocar. Como é que faz? Como é que faz? Nós estamos... Aí você diz, mataram a mulher e o Estado não fez nada. E aí uma contradição em termos. Na sua próxima frase, você diz que o Estado botou muito mais gente na cadeia. Porque a única resposta está sendo essa. Aí a violência no Ceará cresceu exponencialmente na proporção em que a renda melhorou exponencialmente. A renda melhorou exponencialmente, porque essas políticas que eu falei, todas elas têm muito mais centralidade nos ambientes de pobreza de massa. A renda melhorou exponencialmente e a violência explodiu em Fortaleza, na esteira da droga. Tem a ver com isso. A minha hipótese é exatamente aquela que eu tentei pontuar com muita filosofia, diga-se a bem da verdade. Não é bem na esteira da droga. Não, foi é na esteira da proibição da droga. É isso. Refrasei como quiser, meu irmão. Eu só estou confessando a minha perplexidade, olhando empiricamente um lugar que eu amo, conheço com intimidade e profundidade. Na proporção que o nosso quociente de Gini melhorou melhor do que qualquer lugar do Brasil, na proporção que a empregabilidade no Ceará foi a maior da história, na proporção em que a renda e o coeficiente de Gini, que é a taxa de concentração de renda, melhorou como nunca, a violência explodiu. Eu não estou linkando uma coisa com a outra, é só uma contemporaneidade. A minha hipótese, eu disse aqui qual era. É essa ideia infelicitante de imaginar a felicidade buscada no consumo. E o jovem pobre conhece qual é o padrão e não tem a renda para isso. Aí ele fica indignado com a vida. Para ele é viver e morrer. Não faz muito sentido. Ciro, deixa eu entrar nessa... Isso é pura filosofia. Posso entrar aqui, Ciro? Felizmente, uma convergência de 150%. Agora, para encerrar, é o que eu ia ponderar. O protagonismo é de vocês. A probabilidade de quem tem a obrigação de ter a experiência que eu tenho, a probabilidade contra nós é imensa. O itinerário de ruptura da democracia por dentro dos protocolos da legalidade é a nova forma que, inclusive, potências estrangeiras emulam e sistematizam, inclusive em teoria, mas é um milagre possível ainda a gente reverter, ou ainda neste prazo, ou especialmente no prazo que o companheiro mencionou, porque a Dilma vai resistir. E 180 dias são 6 meses. E ele vai poder, essa república cleptocrata, plutocrata e golpista, vai mostrar a cara. Porque há um problema grave no país e eles estão prometendo para o diabo e para o diabo do outro lado, é só para o diabo aqui, 1000 coisas. Eu não preciso, não, está prometendo uma vela para o diabo, outra para o diabo, sabe, o diabo vermelho para o diabo preto. Pronto, está prometendo uma para cada diabo. E eu sei bastante bem o que eu estou falando. Então, o que precisa ser feito hoje, vocês é que vão fazer. Mas só um milagre salva a democracia brasileira. É o povo brasileiro se fazer presente, cercar o Senado metaforicamente ou e fisicamente. Não, eu estou falando metaforicamente, cada um escolhe o seu jeito. Eu acabei de dizer porque é como o companheiro ali de amarelo, é amarelo essa cor aí? Laranja. Eu sou daltônico. Eu tenho horror a ensinar os outros a lutar. Eu luto do meu jeito, luto conforme eu faço e luto a vida inteira, né, para poder chegar em qualquer lugar de cabeça erguida e pronto. Mas vocês
precisam lutar. Eu estou lutando, vou lutar no limite do que estiver ao meu alcance, mas este milagre ainda é possível. Esse milagre ainda é possível. Essa cassação hoje já é consequência do fim da letargia. Ponto. Isto dito, é preciso que a gente tenha algumas clarezas. A gente de classe média alta, eu, super executivo, salário lá em cima, etc., etc., brigar por democracia em abstrato é muito fácil, porque a gente está de bucho cheio. A gente tem as nossas necessidades praticamente resolvidas. Isto não é a realidade média do nosso povo. A eleição da Dilma, para muitos de nós brasileiros, queridíssimos, dos bairros pobres, das grandes cidades, da classe média, foi uma fraude de marketing. E depois, a tentativa de se reconciliar foi um desastre. Não esqueçam que ela nomeou Levi, que é um desastrado, que tinha enterrado as finanças do Rio de Janeiro, e persistiu nisso. Anteontem, professora, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. Anteontem, o golpe na iminência de ser praticado, o último ato, o Banco Central da presidenta Dilma manteve a taxa de juros em 14,25% ao ano, o que quer dizer que está aumentando a taxa de juros, porque a inflação projetada para os próximos anos, que é o que a taxa de juros tem influência, está descambando de 11,5% para 6%, o que é um arroxo absolutamente único, todo em cima da classe média e da classe trabalhadora brasileira, porque os rentistas são premiados com essa taxa de juros. Números importantes para você ter noção. Não é propriamente falta de dinheiro o problema brasileiro. Esse ano, o Brasil passado investiu 0,65% do PIB em tudo que nós estamos falando, educação, saúde, infraestrutura, Belo Monte, e entregou para 10 mil famílias de rentistas via banco 12,5% do PIB. Isso significa, em números redondos, 580 bilhões de reais. Galera, o Ciro vai fazer a fala de encerramento dele. Posso fazer a última agradecer. pergunta? Que eu tinha pegado o microfone. Posso fazer a última pergunta? Vai. Se vocês permitirem. Pode ser, não? Pode. Está todo mundo ouvindo aí? Bom, boa noite a todos. Eu sou Gustavo. Eu sou estudante do 3º ano de Economia da Universidade de São Paulo e também sou do DCE Livre da USP. Então, antes de mais nada, eu queria manifestar completo apoio à causa dos estudantes. O movimento estudantil é um só, a gente não pode se esquecer disso. Não é um só. Não é um só. Eu tenho certeza que não é um só. O movimento estudantil está ligado a todos os outros movimentos. Bom, sim. É isso, nesse claro. sentido, sim. Isso não tem sentido. Mas como estudante de economia, o que eu vejo hoje, eu me sinto órfão. Eu acho que a esquerda está órfã de um discurso propositivo. É ótima. Por que, pai? Como estudante de economia, eu sinto que a esquerda está órfã de um discurso propositivo, positivo. Está ótima a esquerda, os melhores teses estão com a esquerda agora. Sim, mas... É só a esquerda pegar as teses. A tese do índio, a tese do negro, a tese do desenvolvimento, a tese do viado, a tese do maconheiro, a tese de tudo. Claro! Nunca a esquerda teve um programa tão bom como esse. Nunca! É o melhor momento. Exatamente. Tem que aproveitar esse momento. Bom, e eu acho que nesse contexto... A esquerda não é um partido. Nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Não é partido. O fato é que, infelizmente, os ataques são tão grandes hoje em dia que a esquerda ela fica acuada numa posição... Não fica, não. Mentira! Zé, deixa o garoto fazer a pergunta, Zé. Deixa o garoto perguntar. A minha tribo, quando entra na aldeia, índio não faz cara feia, não deixa a flecha cair. Tupi, tupi, ó na tupi, 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 ó na tupi. Não sei se vou, não sei se estou, não sei se fico, nada ainda explico nessa frase, eu sou tupi, 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 ó na tupi. Ser ou não ser tupi, ser ou não ser tupi. Acho que dá tempo agora. Pergunta. Bom, só para concluir rapidinho, então, e essa postura reativa, né, contra o ajuste, contra os cortes,
Isso é muito complicado. Eu acho que você, hoje em dia, tem pautas... É muito importante por ter a sua representatividade nacional e é uma das fontes que eu bebo contra essa hegemonia liberal. E eu queria agradecer, antes de mais nada, por isso. E dizer que, enquanto estudante de economia, enquanto estudante do DC, e enquanto representante discente, né, o que eu vejo é a lógica do ajuste aplicada à universidade. Né, e acho que você... O jogo, meu companheiro, desculpa lhe interromper. Claro, não, a pergunta é essa. Poder. Eu queria que você falasse um pouco sobre a lógica Eu vou me despedir de vocês. Assim, o jogo é de poder. E o poder, ele tem, de novo eu vou citar Gramsci, ele começa por uma hegemonia moral e intelectual. Nós hoje, do campo mais progressista, e não é só a esquerda, não. Nós hoje, por mais que o Zé Celso, nessa exuberância maravilhosa, que eu sou fã há muitos anos e tenho o privilégio de ser, pelo menos me considero amigo dele há muitos anos, levei para a sua peça quando estava com problemas aqui em São Paulo, levamos para o Ceará para fazer a coisa por lá, que é mais caboclo do que qualquer turma. Vai de novo. Então, veja bem, nosso grande problema é que nós começamos a perder a hegemonia intelectual, porque falta ao Brasil, nesse momento, um projeto, vamos dizer, original. É um projeto original ao Brasil. Mas Celso Furtado está aí para isso, A última vez que nossas concepções tiveram alguma originalidade foi ali, de qualquer forma, replicando uma institucionalidade, uma coisa maravilhosa em cima da CEPAL. E produzimos, é importante a gente saber que isso dá resultado, porque quando a gente coesionou, ainda que autoritariamente, em certo momento, nós saímos de uma população rural, assentado na monocultura do café aqui para baixo, da cana-de-açúcar lá para cima, para a 15ª economia industrial do mundo. Então eu não tenho nenhum medo de confiar na genética brasileira. A raça é boa. A raça é boa. Essa mestiçagem aqui é capaz de desenvolver qualquer tarefa. O problema é que esse modelo baseou-se num conjunto de premissas que sumiram. A mais grave é a aceleração tecnológica. E nós, numa ditadura, aceitamos a divisão internacional do trabalho que o mundo rico assinou para nós. Produzimos commodities eternamente de baixo valor agregado, como voltou agora, e nossa sociedade modernizou-se e aspira um padrão de consumo, aspas, de primeiro mundo. Esse é o nosso desequilíbrio. E essa estrutura tem pistas de resolver antes do dissenso. Por isso que eu fiquei tão chato hoje aqui. Antes do dissenso, qual é o protagonismo de uma visão anárquica do dissenso? Eu vou tentar chegar lá. Nós temos que buscar o consenso possível. Percebe? Eu não serei jamais um intérprete fiel das mulheres negras, lésbicas e qual é o outro? Enfim, eu não tenho legitimidade para isso. Eu tenho que ouvir alguém. Nós passamos a reunião inteira, mas alguém gritou escondido debaixo da sombra ali, e os trans ainda está na sombra. Nós não falamos nessa questão que se for trans, negro e pobre, esse é que está fudido mesmo, né? Não, e nós passamos... Não. Não? Esse que tem Estou falando poder. de estatística. Eu estou falando de estatística, só isso. Mas a estatística não revela. Então é verdade o que eu estou dizendo. Claro que é. Claro que é. É morto. É isso aí. Então repare bem, eu não serei jamais um intérprete fiel deste olhar que só ele pode ter da realidade, mas eu posso ser, entre muitos, naturalmente, alguém que imponha no debate um método holista, de maneira a privilegiar consensos e adiar os dissensos enquanto a gente protege essa tenra, jovem e elitista democracia que temos. O Zé Celso foi morar em Moçambique à força, porque teve um dia aqui no Brasil que um artista extraordinário como ele, só porque diziam as coisas, podia ser morto, torturado ou exilado. Não vai... Claro. Claro. Então, neste momento, e esse consenso, meu companheiro, e com isso eu me despeço, esse consenso só será feito se houver um método. E o método é o seguinte: não pode ser ambientalista sem me responder como é que vai ter energia. Nós não estamos discutindo energia aqui, não estamos discutindo Belo Monte, não. Quando eu tratei desse assunto, minha cara Carol, eu não estava discrepando, não. O que importa é isso aí. Agora, nós vamos nos juntar na rua em abstrato pela democracia? Não vai acontecer. Só vai acontecer se tivermos concretudes. E a concretude, nesse momento, é salvar a democracia e o dia seguinte. Porque na democracia, as maiorias
pelo menos são ouvidas. O que está armando-se para nós aí é um constrangimento grave, parte dele está escrito. Parte dele está escrito. Ontem, a manchete da Folha era: companhias aéreas brasileiras com Temer poderão ter 100% do capital internacional. Eu tenho alguma patriotada com avião? Não, eles nunca me deram uma passagem de graça. O problema é o balanço de pagamentos. O problema é a autonomia do país de ir e vir um tamanho desse. O problema é chegar em Rondônia. Porque ir para Fortaleza, que todo mundo quer ir, moleza, não vão tirar. Mas bota a American Airlines para monopolizar o mercado brasileiro e vê, você vai uma vez por semana um voo para Rondônia à força. Então são coisas práticas, são concretudes que a gente pode sincretizar. Aí sobre cultura, lá vou eu provocar de novo. Antropofagia. Cultura não é estética financiada pela renúncia fiscal do Estado Nacional Brasileiro. Isto não é cultura. Não, eu vou dizer aqui mesmo. Vou dizer aqui mesmo. Eu sou o criador do Instituto Dragão do Mar de Arte e Cultura. Eu criei o Fundo Estadual de Cultura do Ceará. Sou o governador e prefeito de capital que mais investiu em cultura. Por quê? Porque a identidade cultural brasileira está se perdendo. E não é na estética, que é linda, maravilhosa, nós estamos nos perdendo nos nossos hábitos de consumo. Isso é que nos predispõe a aspirar a ser feliz consumindo o que os americanos consomem. Essa é a questão. A estética é fundamental. A estética é fundamental, mas a estética experimentalista, por exemplo, não entra na Lei Rouanet. A estética experimental não entra na Lei Rouanet. Por quê? Porque o senhor Fernando Henrique deu às empresas a faculdade de eleger quais são as expressões estéticas que tem ou não tem financiamento. Vamos ter clareza disso. Comigo vai mudar. E viva Zé Celso Martinez! Valeu, galera. Até o próximo. Valeu!